Estamos de volta com o nosso Feras do Esporte aqui nos nossos estúdios. O convidado que você já conhece, mas que sempre tem muitas novidades para contar, já que ele é o técnico do Foz Cataratas Futsal, a antiga Unipa. Luciano Santos, seja bem-vindo ao Canal 10 mais uma vez. Está tudo em ordem? Obrigado pelo convite. Está tudo em ordem, né? Por enquanto está tudo tranquilo. O time está com 0 ponto perdido. É. Não começou ainda, né? Tá certo. Tá certo. Vamos fazer, Luciano, aproveitando a tua vinda aqui, que depois da Copa Cataratas, em que o time ficou em terceiro lugar, fez uma belíssima campanha, em contrapartida com a do ano da primeira Copa, que o time jogou 3, perdeu as 3, não era você o técnico, era outra equipe, era o Foz Futsal, mas com grandes jogadores e não fez nenhum gol em 3 jogos e foi eliminado em casa, ficou até feio. E agora não. A expectativa é que melhorasse um pouco, né, aquela performance do ano passado, mas melhorou muito, né? Então, você está de parabéns. Mas é um time jovem e eu queria que você fizesse uma análise dessa participação no início do ano, com 15, 20 dias só de preparação, já enfrentar um Joinville, Jaraguá, Atlântico de Erechim, Intelli, todo mundo aí, as grandes equipes, seleção do Paraguai, todas elas, né? Foi muito boa a participação, na minha opinião. Você ficou satisfeito com o rendimento ou ainda dá para aumentar, dá para melhorar? Não, ficamos satisfeitos sim, mas a conversa que a nossa equipe teve, a comissão, com os atletas também, era que a gente queria sim subir de degrau em degrau, né? Uhum. E essa Copa Cataratas, o degrau já subiu logo de foi um para o para... quinto degrau lá. Então isso foi bom para nós tudo, só que agora já tem que trabalhar para eles manterem, para não cair. Então esse vai ser o lado mais difícil, inclusive a ansiedade tá muito grande para estrear, né, no Campeonato Paranaense, para ver realmente ali como é que eles vão agir jogando fora de casa também. Então o trabalho que tá sendo agora por esses dias é só esse, é trabalhar um pouquinho também psicológico dos atletas. Preparação física já está no 70%, 80%? A preparação física, pelo trabalho que nós estamos fazendo, às vezes trocando de 3 ou 2, hoje eu já estou podendo ver se posso fazer 2 quartetos. Se a gente for jogar assim, sim, já tá bem, dá para estrear. Mas, caso ao contrário, às vezes pode vir agora uma lesão de pré-temporada. Não lesão, né? Mas Aquela puxadinha, é aquela uma dor. dorzinha. Alguns suportam e alguns não suportam. Então, nós estamos esperando aí chegar a semana logo da estreia aí para ver com quantos atletas a gente pode contar nesse primeiro jogo da estreia contra o Cascavelense. Falando em jogo de estreia, em número de atletas, o plantel hoje você está trabalhando com quantos? Hoje está trabalhando com 20, né? 20. Tem, acho que se eu não me engano, é 8 juvenil. Só Mas que que serão utilizados, talvez. não, tem o Cirilo ainda é juvenil, o Papão é juvenil, os meninos que vão ser utilizados. vão Tem ser. o goleiro Thiago também. Então, esses meninos vão ser usados. Agora, só temos que ver só o Christian mesmo, que ele sentiu uma dorzinha aí na Copa Cataratas. Mas eu espero que dê para ele estrear contra o Cascavelense Que também. tipo de dor que ele está sentindo? Que ele está, inclusive, fazendo fisioterapia? Uma dorzinha no joelho. Joelho? De Ele pré-temporada também. Ele já não operou esse joelho? Acho que já. Já, mas isso aí é normal por causa da pré-temporada. Fazia tempo que ele não jogava. Então, e ele foi um excelente atleta agora também em treinamento e foi um bom jogador na Copa A Cataratas. participação na Copa Cataratas dele foi sensacional. Eu conheço o Christian desde garotinho, nas categorias de base, e chuta com aquela perna esquerda muito forte, um goleiro que vai para o jogo, é inteligente. Então, daqui a pouquinho, talvez, ele vai chegar aqui, a gente vai conversar mais sobre isso. O plantel, diríamos, está fechado ou é cedo para se falar nisso? Eu acho que ainda é cedo porque tem a estreia do time e a gente tem que ver também como é que os atletas vão se portar dentro do jogo, né, contra o Cascavelense lá e a gente tem que falar com o presidente também, que a gente necessitava de um pivô e de um fixo, né? Então o pivô já chegou, que é o Douglas Jesus, e o fixo a gente pode ver aí um pouquinho mais para frente, tem um atleta já em vista aí, não podemos falar ainda. Agora o Murilo Borges
eu até veio aqui no programa passado, chamado de Murilo Borges Santos, eu tinha o terceiro lá, e daí você me falou, não, Murilo Borges. Eu falei, não, daí conversei com ele, sou conhecido como Murilo Borges, mas na súmula veio Murilo Borges Souza Santos, Sim. e aí eu fui pelo primeiro e último, né, que é o normal, eu sou Alvir José Prez, o José eu nunca usei, é Alvir Prez. Então, fui naquela com ele. Mas o Murilo Borges me agradou muito na Copa Cataratas. É um guerreiro. Mas você tem gente para revezar com ele? Então, tem o Rodolfo e tem O Rodolfo, muito bom jogador. e tem o Wanderson, né? Que é o Wanderson, O Wanderson também esteve Wanderson. aqui. Você está Então, bem servido de fixo. são Vai 3 faltar atletas. Precisamos de mais um, porque às vezes a gente usa o Rodolfo como ala. O Wanderson também, às vezes, ele entra com o próprio Murilo no você jogo. fez isso várias vezes, né, Sim. Murilo? Ele ajuda a defender Isso, a e vai marcação. pro pau na frente. E ele vai bem, tem estrela também, né? Ele faz gol. Quando contratamos ele, achamos que ele ia vir mesmo para marcação, ia ser mais utilizado nisso. E a gente viu que não, que ele tem qualidade também para atacar, chuta muito bem. Então nós vamos usar isso aí também. E precisamos assim de um fixo que jogue na ala também. Sabe? Então tem um em vista aí, ele já até conversou, não comigo, mas com um atleta que eu já conheço ele jogou Juventude comigo aqui e ele está fora, né? Demonstrou interesse. Ele está fora do país e mostrou interesse e ele quer voltar, ele não quer ficar lá, né? Então é um atleta assim interessante e vamos ver mais para frente, ele tem acho que mais um mês para jogar lá e nós estamos pensando nele. E isso também se conversar com o presidente, se algum patrocinador também for nos ajudar. Né? É muito caro? É na média? Não, está na média. Tá na média. O problema do jogador que vai para a Europa e volta é a liberação, né? O Viola ficou aqui 3 meses no ano passado esperando liberação, comendo, dormindo, treinando, ele mesmo de saco cheio, perdoe o termo, mas a verdade é essa. Mas esse atleta aí, ele parece que é ida e volta. Né? Não, ele já foi pago a ida e volta, então se der certo da gente trazer ele... É rápido, daí. Aí é rápido. Já chega para jogar. Sim. Não, esse cuidado existe há muito tempo isso, né? Então é um negócio sério. A gente já discutiu isso aqui. Eu mesmo dizia no meu tempo lá de presidente eu já constava uma cláusula. Se abandonar, vai ter que deixar o dinheiro para o grupo, para o time, para poder repor. E também o prazo de inscrição, né? Hoje está um pouquinho mais além do que era, que antes era 30 de maio. Para evitar que nas finais alguém fosse lá em São Paulo, trouxesse um time inteiro e atrapalhasse todo aquele trabalho de quem faz, como o Foz Cataratas Futsal está fazendo, um trabalho de médio e longo prazo, quer dizer, fica de janeiro a dezembro, pessoal aí, fica já no ano que vem, os jogadores que vieram aqui, eu conversava com o Anderson e com Murilo, eles não, nós vamos para ficar. Vim aqui só para jogar essa temporada, embora ir para a Rússia, não, eu quero ficar aqui. Esse é o grande objetivo, né? Então, até para esses critérios, para beneficiar realmente quem investe o ano inteiro e quem pensa numa sequência, como é o Cascavel, o Neivi está lá 12, 13 anos tocando o time, o Mar 15 anos. Você aqui, categorias de base há muito tempo, formando jogadores, como não tinha um grande futsal aqui na última década, a maioria foi embora. Então, agora o objetivo é segurar mesmo, né? Para a estreia, como é que estamos, Luciano, o grupo? Está completinho? Além do Christian, que está meio pau, mas ainda falta uns 4, 5 dias, hein? Eu acho que o único probleminha está tendo na federação, porque todas as equipes estão reclamando que eles não liberaram ainda os atletas. Então, tem o time do Marechal mesmo, parece que só tinha 5 atletas liberados. Mas por quê? Não sei o que está acontecendo lá dentro. Isso aí eu até procurei nem querer ficar sabendo. Mas o Foz Cataratas tem alguns nomes bloqueados hoje? Só tem 6 atletas também. Então, todas as equipes. Eu não sei se teve um recesso lá, não sei. Mas o nosso supervisor, né, o Bill, já está correndo atrás. Hoje já tem conversado com os responsáveis lá da federação. E eles têm falado que vão liberar, né? Inclusive o Marechal também já foi liberado alguns tem jogo hoje, né? Hoje à noite tem jogo do Marechal. Hoje que você está vendo é sexta-feira, nós estamos gravando o programa. Então tem esses jogos que já estão liberando, mas eu acredito que até amanhã já todos vão estar liberados, nosso time também. E fora isso aí? Só o Douglas mesmo, não, tá tudo tranquilo. O Douglas joga? Então, acredito que sim. É difícil, né? Mas se a federação
agir um pouquinho mais lá com rapidez, eu acredito O que que eles... falta? A liberação do clube? Porque quando vem uma transferência assim, tem que ir para a Confederação Brasileira também, né? Aí é lá que eles têm que liberar para a Federação liberar. Isso que eu me refiro ao jogador que vem de fora. O Douglas veio da onde? O Douglas, eu não cheguei a conversar com ele, mas eu acho que ele tinha acertado não sei se foi Tahiti, aonde que foi fora. E não deu certo lá, então eu acredito que o dele deve ser de Rio Grande do Sul. Ele estava jogando, acho que o Campeonato Gaúcho. Mas se for interno, é tranquilo, daí não há Sim. problema não. Estamos aqui conversando no Feras do Esporte com Luciano Santos, que é o técnico do Foz Cataratas, que se prepara aí para a jornada importante, que é o Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. O Foz Cataratas fez bonito na Copa Cataratas, enfrentando as principais equipes do país, e agora enfrenta aí o Campeonato Paranaense, que esse ano, como teve 3 desistências, e ao contrário dos anos anteriores, não subiram 3 da prata, não, para completar os 16. Ficou 13 mesmo. E agora o campeonato fica mais curto, então não dá para você fazer muita experiência e vacilar no início, né? Porque depois faz falta para chegar bem, né? Ainda mais que os times da Liga também agora, o início eles vão vir 100%, Vão jogar né? tudo, né? Vão jogar tudo, porque daqui a pouco eles vão ter que maneirar por causa da Liga. Então, A Liga ficou para depois da Copa do Mundo. acho que parece que ficou... Então, eles vão vir com 100%. Então, a equipe que tiver bem preparada já nesse início também já tem que aproveitar. Tá certo. O nosso Foz Cataratas está bem preparado. Eu acredito que eles, nessa Copa Cataratas, deu para ver que os atletas querem, né? Então, falta, é lógico, corrigir alguma coisa, principalmente taticamente, que iniciamos muito pouco tempo. Os meninos até fizeram alguma coisa na Copa Cataratas, mas o que prevaleceu mais foi a vontade dos meninos também lá e eu senti assim que até dentro de quadra mesmo eles já estão sendo bem organizados na hora de atacar, na hora de marcar, então... Posso contribuir com você, olhando lá de fora, do lado de cima da cabine? Sim. Nós continuamos, já discutimos isso ano passado, o excesso de faltas desnecessárias. Na Copa Cataratas mesmo, teve um jogo que com 10 minutos o time tinha 4 faltas. Mas todas eram os dois, né? do meio para frente. Não, do meio para frente. Sim. Lá na frente, o jogador de costas para o teu gol. Complicado. Não há necessidade de chegar, empurrar, bater, chegar junto, como que aqui quem manda sou eu. A arbitragem marca mesmo. Então, o excesso de faltas e é um problema, diminuiu. Sim. Porque no início era muito maior. A gente conversou, você deve ter conversado, conversa todo dia com eles, diminuiu. Mas ainda, num dos jogos, foi só um, eu não senti o time inseguro e tal, e começou a fazer falta desnecessária. Esse joga melhor. Como aconteceu aqui, a Unipa e o Morama, por exemplo, né? Jogou, na Unipa foi um gol, faltando 4 segundos, com o goleiro Linha. E também quero falar disso. Mas faltas bobas, o time está ganhando, domina, o jogo está ganho, faz uma falta lá na frente, tira o livre, empata ou perde. Isso acontece. E o outro detalhe é a marcação do goleiro Linha. Esse teu grupo agora, com o Murilo, com o Anderson, eles já são jogadores de mais experiência. Mas marcar o goleiro Linha hoje está sendo fundamental. Eu até já disse aqui, me lembro quem estava aqui conosco, era do futsal, acho que da Liga mesmo. Falei, está na hora de acabar com esse goleiro Linha. Porque você manda no jogo, faz 1-0, 2, vai faltando 3, 4 minutos, vem o goleiro Linha, muda tudo. E não deixa o futsal fluir, porque um fica fechado e o outro fica tocando. O público não gosta disso. Foi feito para sair mais gols, mas eu acho que é antijogo já está quase um antijogo. Então, você tem 2 correções, na minha concepção, do ano passado para cá, não estou falando de agora, que é a marcação do goleiro Linha do time adversário e o excesso de faltas. Esse ano, o excesso de faltas, justamente é o que eu estava conversando com o nosso preparador físico. Se você for pegar os times da Liga, que enfrentamos agora na Copa Cataratas, você vê o porte físico do time deles, o porte físico do nosso time é muito, muito grande. A diferença é muito grande. Nosso time é baixinho. Muito baixinho, franzininho, são magrinho. E eles já fazem muitos tratamentos. Os times da Liga, todos os atletas fazem tratamento. Todos, desde o início até o final, até dezembro. Então, é suplemento, eles fazem todo esse tipo de trabalho. Nós também vamos começar a fazer agora. Então, a única defesa que eles têm é jogar um pouco mais forte. Só que o excesso, a gente tem conversado com eles sobre o excesso. Então, no treino também eu tenho cobrado que não quero muito excesso.
Hoje 50% dos nossos atletas não gostam de perder nem no treino. Então estou tendo até que... Não, é o excesso de vontade, a gente sabe disso, mas... E goleiro linha, esse ano ainda não trabalhamos. Vamos trabalhar agora, no próximo treino, no período da tarde, vamos trabalhar as duas equipes, tanto atacando como goleiro linha e a outra equipe defendendo. Então não deu tempo ainda, pouco tempo dessa pré-temporada. Mas eu acredito que hoje a gente tem feito um estudo aí com alguns treinadores também no Brasil, que eu conheço alguns, jogaram comigo também, alguns atletas, e a gente tem conversado hoje para prevalecer para o ataque no goleiro linha 10%, 90% sempre prevalece a defesa. Rouba e faz. Não, rouba e aconteceu, faz. Tem acontecido. E na Copa Cataratas, quem assistiu viu que o Concórdia com 5 minutos já queria colocar goleiro linha contra nós porque não estava aguentando correr. Aí reclamaram. Mas é exatamente isso que eu digo. Você tem um time bom, forte, competitivo, vai para cima, o goleiro linha te anula. Porque aí você se obriga a recuar e eles ficam respirando, descansando e enrolando o jogo e o torcedor... E foi o que aconteceu, né? Contra o Concórdia mesmo, se eles jogam contra o nosso time 4 contra 4 ali, eu acredito que a gente tinha... Ganho tranquilo. Tinha feito pelo menos uns 5 neles ali. E é um time que é vice-campeão catarinense? Vice-campeão da Liga. Vice-campeão da Liga e campeão catarinense? Eu acho que deve ter sido campeão lá. Então, sofreu aqui, embora tenha mudado o grupo. Mudou e, lógico, eles estavam em pré-temporada também, só que aí parece que deram até uma entrevista reclamando que eles estavam em 30 dias de pré-temporada, mas a nossa equipe só estava 14. Eu falei isso no ar com o Paulinho, que foi nosso comentário. Na verdade, eu acho que eles sentiram o peso mesmo ali dentro de quadra. Nossa equipe era muito leve, então eles não estavam aguentando correr, por isso que eles colocaram o goleiro linha, né? Mas foi um jogo bom também, deu pra gente analisar a nossa marcação também de goleiro linha. Lembrando que foi 3-2 esse jogo pro Foz Cataratas. Luciano, queria agradecer a tua presença aqui. Sei que a correria é grande, você veio do treino, daqui a pouco tem mais. E prepare bem o time para a estreia na quarta-feira, dia... Que dia é quarta-feira da semana que vem? 19. 19, quarta-feira. Então, você que está vendo o tape no final de semana, não se preocupe. Quarta-feira, 19, o jogo do Foz. Mas não é em Foz, vai a Cascavel. Porque não tinha ginásio lá para o dia certo, né? Não tinha, era para ser a estreia, acho que era até sábado agora, próximo, só que não tinha ginásio, eles estavam com um problema lá e pediram se a gente podia trocar o dia. Devem estar, inclusive, arrumando jogador ainda também. Tá. Trocou técnico, o treinador é o Rogério. O Rogério é um treinador que era da base também do Eucatur, conheço ele há bastante anos. Vai ser até vou reencontrar um amigo. Tá certo. Bom, para a gente encerrar essa participação do Luciano Santos, vamos relembrar agora como foi o nosso reconhecimento ao trabalho dele com a entrega, dia 8 de fevereiro, do troféu Feras do Esporte a esse técnico bastante competente. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado e espero que a gente possa sair de lá de Cascavel com os 3 pontos e logo em seguida jogar contra o Maringá em casa e a torcida vai lá, compareça, casa cheia. Aí já dia 29 de março. Isso. Vai haver aí 10 dias de um período aí de... Tem competições nesse meio, né? Eu acho, dia 29 mesmo, que mudou, 29. Contra o Copagril que mudou. Tá certo. Então, obrigado ao Luciano e vamos ver então a nossa homenagem com o Luciano recebendo o prêmio Troféu Feras do Esporte. Luciano Santos Nascimento. Começou como jogador de futsal da GM de São Paulo e depois rodou nas principais equipes paulistas, mas hoje é técnico de futsal. Trabalhando com formação e rendimento, se consagrou quando assumiu a Unipa Foz Cataratas em 2012, tirando o time da penúltima colocação, conseguindo 12 vitórias e um empate em 13 jogos, classificando a equipe em 5º lugar na Série Ouro do Paranaense. Em 2012 e 2013 foi bicampeão da Taça Paraná de Futsal Sub-20, representando o Paraná na Taça Brasil de Clubes Campeões e já garantiu a presença do Foz Cataratas Futsal na Taça Brasil deste ano. Nas categorias de base foi treinador da SERP, Floresta Clube, Esporte Mania, Flamengo Mania, Colégio Alfa de Medianeira, Colégio Beta de Foz e Unipa Foz Cataratas Futsal.
Pelas suas mãos passaram muitos atletas de sucesso, um deles, hoje camisa 8 da seleção brasileira, Zico, natural de Foz e criado nas escolinhas da nossa cidade. Parabéns e que este troféu incentive ainda mais a trabalhar por nossas crianças e adolescentes com paciência e qualidade que sempre demonstrou. Luciano Santos, um senhor técnico de futsal. Luciano dos Santos Nascimento, categoria técnico de futsal, um currículo extenso, né, Luciano? Às vezes fica em memória apenas aquilo, um campeonato de maior visibilidade, mas a atuação de um treinador vai muito mais do que isso, né, Luciano? Vale bastante. Eu tenho falado até com o Alvir, essa homenagem aqui, infelizmente, falando agora nesse momento, que eu nunca tive uma homenagem aqui em Foz. Foram 18 finais de Paranaense e 12 títulos. Então, essa primeira homenagem que eu recebi aqui pelo Alvir, pelas Férias do Esporte, eu agradeço a eles, a toda a população de Foz também que conhece um pouquinho do meu trabalho. E eu espero que esse ano mesmo seja até um pouquinho melhor o nosso trabalho, porque a base agora vai ficar com nossos amigos, com outros treinadores, e eu vou estar ajudando eles, que esse ano eu posso fazer um trabalho de alto rendimento mesmo com o futsal, fazendo o meu trabalho e mostrando para todo mundo. Feras do Esporte. Oferecimento. Grafel, uma boa impressão há mais de 40 anos. E Cataratas do Iguaçu, porque a emoção também precisa de boa administração.